Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou Keliane Neri e hoje iremos falar sobre carboidrato. Esse assunto ele vai ser dividido em duas partes. Então, hoje iremos falar sobre definição, classificação ou tipos e a função. Então, vamos lá. Os carboidratos são definidos como as biomoléculas mais abundantes na natureza, tendo na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. Podem também ser chamados ou conhecidos como hidratos de carbono, glicídios, sacarídeos ou açúcar. E esse carboidrato, ele é produzido por vegetais a partir da fotossíntese. Porque o carboidrato não vai ter só função para o nosso corpo, mas também vai ter a função para esses vegetais. Uma outra questão é que a gente tem o hábito de chamar ou relacionar carboidrato com açúcar. Só que quando a gente fala de açúcar, a gente fala de sabor doce. Por quê? Eu remeto o açúcar ao açúcar de mesa, aquele açúcar que eu utilizo para fazer bolo, para fazer pão, para adoçar sucos, mingaus. E nem todo carboidrato ele tem esse sabor doce, como vamos ver mais à frente, que é o caso dos polissacarídeos. Então, tem essa diferença na questão do carboidrato. Eu preciso ter cuidado de entender que quando eu chamo todo carboidrato de açúcar, isso significa que nem todo carboidrato vai ter esse poder de doçura ou vai ter esse sabor doce. Mas vamos continuar sobre classificação. A classificação dos carboidratos é feita de acordo com o tamanho da estrutura química e com ou a cadeia do carboidrato. Então, vai ter cadeias pequenas, médias e grandes. Vamos botar assim. Então, a gente vai ter os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. A diferença de um para o outro vai ser o tamanho dessa cadeia. Então, a gente vai falar sobre cada um deles. Quando eu falo dos monossacarídeos, eu falo das unidades mais simples de carboidratos que contêm na sua composição 3 a 7 carbonos. Eles são solúveis em águas e têm o quê? O sabor doce. Então, quando eu falo desses monossacarídeos, eu estou falando de glicose, galactose e frutose. Só que essas monomoléculas, ou esses monossacarídeos, eles são provenientes de um disacarídeos que estão dentro do grupo dos oligosacarídeos. Então, vamos lá, só para explicar melhor. Então, quando eu falo de glicose, eu falo do açúcar ou do carboidrato, melhor, do carboidrato que eu tenho nos cereais, nas frutas e hortaliças. Quando eu falo da galactose, eu falo do monossacarídeo que eu tenho em leite e derivados. Quando eu falo da frutose, eu falo do monossacarídeo que está nas frutas e no mel. Então, aqui eu tenho monossacarídeos que estão dentro, que são provenientes dos oligosacarídeos. E quem são os oligosacarídeos? São os carboidratos que contêm de 2 a 10 unidades de monossacarídeos ligadas. E quando a gente fala dos oligosacarídeos, eles acabam sendo importantes biologicamente e os mais comuns. Sendo que, dentro dos oligosacarídeos, o que se ganha destaque são os disacarídeos. Porque os disacarídeos vão, previamente, nos fornecer as monomoléculas ou os monossacarídeos que são absorvidos na nossa membrana intestinal. Então, quando eu falo de sacarídeo, estou falando de sacarose, lactose e maltose. A sacarose é glicose mais frutose. E é onde encontro a sacarose nas frutas e no mel. Quando eu falo de lactose, eu falo de glicose mais galactose ligada, onde encontro leite e derivados. E a maltose é a glicose mais glicose ligada, onde encontro maltose, cereais, hortaliças. Então, eu tenho duas moléculas juntas que vão precisar ser separadas para serem absorvidas. Porque o nosso corpo só absorve os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose. E o problema é que, às vezes, a gente vai ter uma dificuldade de metabolizar ou quebrar esse disacarídeo, como é o caso da lactose, que a gente tem intolerância, que a gente vai ver praticamente na segunda parte. Então, como é que isso afeta o organismo
do indivíduo. Como isso interfere na digestão. Quais são os sintomas, quais são os desconfortos que essa pessoa pode ter quando eu não tenho essa quebra feita, essa digestão sendo feita corretamente. Então, a gente vai ver mais lá para frente. E, por fim, a gente vai falar sobre os oligosacarídeos que estão classificados também como fibras, que é a anfinosa estaquiose, e os fruto-oligosacarídeos, que a gente chama de FOS. Então, a gente vai ter nas leguminosas, no milho, na mandioca. Esses oligosacarídeos, eles são importantes para a nossa flora intestinal, porque as bactérias colônicas, elas vão fermentar. E quando elas fermentam, elas promovem o seu crescimento, o aumento da sua população. E isso traz benefício para o nosso corpo, por quê? Porque elas vão manter a integridade da nossa membrana intestinal. Então, as nossas células, praticamente, se fortalecem, impedem a entrada de micro-organismos, de toxinas que não são favoráveis e não são reconhecidas pelo nosso corpo. Então, é extremamente importante. Além disso, quando a gente fala da anfinosa estaquiose, tem um fator que é as leguminosas. Elas estão presentes em grande quantidade nas leguminosas. E elas são responsáveis pelo desconforto abdominal, porque produzem gases, promovem a distensão abdominal. Tem pessoas que têm uma sensibilidade e não conseguem consumir leguminosas. Então, tudo isso influencia. Então, a gente vai ter algumas técnicas para diminuir esses compostos que promovem gases em alguns indivíduos pelo consumo de leguminosas. Então, a gente vai ter algumas técnicas de preparo para utilizar para amenizar. Claro que vai ter pessoas que, mesmo que a gente utilize essas técnicas ainda, não vai ser o suficiente. Ela tem uma sensibilidade na digestão desse alimento. Já os polissacarídeos são chamados de glicanos, possuem na sua estrutura 10 a 10 mil unidades de monossacarídeos ligados. E quando a gente fala dos polissacarídeos, a gente fala praticamente de moléculas de glicose ligada. E aí, nesse polissacarídeo, a gente vai ter, por exemplo, a amilopectina e a amilose, que vão ter um papel diferente nesses alimentos, principalmente para alguns tipos de preparação. E quando a gente fala dos polissacarídeos, tem um fator importante, que eles não têm sabor doce e são insolúveis em água. Então, quando a gente fala lá dos monossacarídeos, os monossacarídeos têm sabor doce, mas já os poli não têm. Porque quando eu falo do poli, principalmente quando a gente fala do amido, amido de milho, fécula de batata, goma, eles não têm sabor doce, eles têm sabor neutro. E para dar doçura a esse componente, a gente precisa colocar o quê? Açúcar, para ter o sabor doce na nossa preparação. A questão da insolubilidade em água, a gente percebe quando a gente pega um copo de água e coloca o amido. Quando a gente coloca o amido, o que acontece? A gente mexe, a água fica branca. Então, isso se torna insolúvel. Mas quando a gente pega o açúcar, que é um monossacarídeo, e coloca na água, que a gente mexe, o que ele se dissolve. Ele só não vai se dissolver se a quantidade de água for pouca, que é diferente. Mas ele se dissolve, diferente do amido. Tanto é que a água, você percebe a diferença na coloração da água. Então, tudo isso influencia. Dentro desses polissacarídeos, a gente vai ter a celulose, o amido, o glicogênio e a quitina. A quitina, ela também entra lá no grupo de fibras, assim como a celulose. E a quitina ela é obtida a partir dos crustáceos, mas a gente vai falar aqui sobre celulose, amido e glicogênio. A quitina a gente vai falar em outra aula que é sobre fibras. Então, a celulose é abundante na natureza, compõe a parede celular e os tecidos de sustentação dos vegetais. Então, quando a gente fala de celulose, faz parte dessa parede, eu estou falando do couve, que é uma folha, do alface, do brócolis, dos talos do brócolis, do talo do couve, da casca da fruta, da casca do legume, da casca da verdura. Estou falando da casca, por exemplo, das sementes, né? Então, cereais integrais, a gente vai ter lá a celulose, que vai dar estrutura àquela planta, vai fazer parte da sua parede celular.
E o que acontece é que eles não são digeríveis, só que eles têm um papel importante. Então, apesar de não termos enzimas para digerir essa celulose, ela vai ser importante para promover o crescimento de bactérias boas no nosso corpo. Ela vai ser utilizada como alimento para esses micro-organismos. Então, ela é extremamente importante, apesar dela não ser digerida. Já o amido, eles são insolúveis em águas, mas quando eu pego esse amido e levo para algum método de cocção, eu promovo a digestibilidade desse amido, ou melhoro a digestibilidade desse amido. Então, o método de cocção vai influenciar nesse amido. Tanto é que a indústria de alimentos dos farináceos, então, a Cremogema, que é uma marca, ou a marca de um farináceo, as farinhas infantis, em geral, elas passam por um método de aquecimento para melhorar a sua digestibilidade. E isso é um assunto de uma outra disciplina, né? Mas a gente fala. Então, quando eu falo lá, por exemplo, do método de cocção do amido, eu estou falando, por exemplo, da gelatinização desse amido. Né? Então, quando esse amido entra em contato com a água, que ela absorve essa água, eu altero a sua coloração. E tudo isso influencia no aspecto de aceitabilidade desse alimento. Então, a gente vai ter alguns componentes, né, que altera essa digestibilidade, que a indústria, de uma certa forma, utiliza. Porque quando eu falo do farináceo infantil, eu estou tentando melhorar a digestibilidade desse amido para uma criança que está indo no processo de desenvolvimento. E esse amido, ele vai ser armazenado nas plantas, né? Vai ser a utilização também de reserva de consumo e desenvolvimento desse vegetal. E esse amido, ele vai ter na sua composição a amilopectina, que tem funções diferentes em algumas preparações. Então, estão relacionados, por exemplo, com a viscosidade. Então, a viscosidade está relacionada com um dos componentes que vai influenciar e até mesmo alterar a minha preparação. E por último, o glicogênio, que está presente nos animais e nos fungos, é a reserva energética que o nosso organismo utiliza principalmente para controlar a nossa glicemia em períodos de jejum. Então, o glicogênio vai ser armazenado no nosso músculo e nosso fígado, sendo que o glicogênio é formado a partir das moléculas de glicose juntas que geram esse glicogênio. Então, o músculo vai utilizar para si, enquanto no fígado esse glicogênio vai ser utilizado para a manutenção da nossa glicemia. Então, a gente vai ver mais na segunda parte como é que isso funciona, como é que o meu corpo utiliza esse glicogênio para manter a minha glicemia elevada e equilibrada. Então, vamos falar agora sobre função. Então, os carboidratos têm a função de fornecer energia. Então, a cada 1 grama de carboidrato, eu tenho 4 quilocalorias. Ou seja, se eu como 100 gramas de carboidrato, eu estou consumindo valor energético 400 quilocalorias. Então, esse carboidrato vai ser digerido para fornecer essa energia. Também, o carboidrato tem a função de renovar a nossa reserva de glicogênio. Então, quando eu passo muito tempo em jejum, meu glicogênio é utilizado e o nosso corpo estimula o consumo. Então, o fato de eu sentir fome é um sinal do meu corpo sinalizando de que eu preciso me alimentar para repor nutrientes e para fazer minha reserva de glicogênio. Também atuam como elementos de sustentação e estrutura para vários organismos e membranas celulares. Aí eu trago como exemplo o ácido hialurônico, que é utilizado na estética e também no tratamento de artrose. Então, quando a gente fala das rugas, pé de galinhas, a gente está falando da necessidade de carboidrato na forma de ácido hialurônico, que a estética utiliza bastante. Também o carboidrato vai fazer parte do arcabouço estrutural do nosso DNA e RNA.
que são extremamente importantes para as nossas funções. Participam também do mecanismo de defesa, então, formando as glicoproteínas que vão estar na nossa membrana celular e as imunoglobulinas, que são as nossas células de defesa. Funcionam como também fonte de carbono para biossíntese de ácidos graxos, colesterol e aminoácidos. Então, o carboidrato ele fornece carbono para a gente produzir ácidos graxos, colesterol e aminoácidos. Também são elementos estruturais para as membranas biológicas, então as glicoproteínas, os glicolipídios. Então, na nossa membrana celular, a gente vai ter esses componentes que são importantes. Quando a gente fala do alimento, a função de carboidrato já se modifica, porque nas nossas preparações, os nutrientes também vão ter um papel importante. Então, quando eu falo do carboidrato nas preparações, ele vai ter agente de sabor, ou seja, vai dar doçura à minha preparação, vai também promover o escurecimento da minha preparação, seja através da reação de Maillard, ou seja através da caramelização. Quando eu falo da reação de Maillard, esse carboidrato ele não age sozinho, ele precisa da proteína para ter essa mudança de cor. Então, quando eu vejo lá um bolo corado, um pão corado, isso é decorrente da reação de Maillard. Mas quando a gente fala da caramelização, eu estou falando do açúcar, aquele açúcar de mesa que eu pego, coloco na panela, levo no fogo e ele começa a se dissolver e mudar a sua coloração. Então, ali eu tenho uma caramelização. É o mesmo que acontece nos refrigerantes. Então, os refrigerantes Guaraná, Coca-Cola, Pepsi, né? Que a gente tem praticamente as marcas falando, são caramelos. A diferença é que cada caramelo tem uma coloração diferente. E o que acontece é que tanto a reação de Maillard quando a caramelização, quando elas passam no ponto que esse açúcar, esse produto ou esse açúcar queima, ou torra, como a gente fala, além de já produzir compostos que são tóxicos para o meu organismo. Então, o ideal é que eu não consuma. Tanto é que quando a gente fala da caramelização, que o açúcar passa do ponto, ele fica com sabor amargo, porque compostos ali foram produzidos onde a minha preparação passou do ponto. Então, acaba sendo tóxicos. Também os carboidratos vão controlar a atividade de água no alimento, ou seja, controlar a quantidade de água que eu tenho no alimento, porque o carboidrato tem a função de puxar água, ou seja, absorver água. Então, ele aumenta a validade do meu produto, a vida de prateleira do meu produto, né? Porque eu consigo reduzir a água, mas também vai depender de outros fatores externos, porque apesar do carboidrato reduzir a atividade ou a quantidade de água no meu alimento, a depender dos fatores externos, isso não vai ser o suficiente. Então, meu produto ainda assim pode estragar, porque eu contenho água nele. Também vão fixar aromas, então ajuda a fazer com que o aroma daquela preparação se fixe. Eu uso alguns componentes que têm a função de dar um sabor diferente. E também são modificadores da textura, ou seja, atuam como espessantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, do amido de milho, quando eu faço mingau, a depender da quantidade de amido de milho que eu tenho ali, eu posso ter um mingau mais fluido ou mais denso. Já eu posso utilizar esse amido, por exemplo, para engrossar algumas preparações. Então, para engrossar uma sopa. Sendo que eu vou ter também na indústria de alimento espessantes, né, utilizados para indivíduos ou pacientes que estão com dificuldade de deglutir. Então, o carboidrato ele tem funções tanto para o nosso organismo quanto para a preparação de alguns alimentos. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Hoje ficamos por aqui. E até a próxima aula.